Santa Casa e você. Apoio. Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Crismed, compromisso com a saúde. APO, assistência personalizada odontológica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você, que recebe hoje o médico infectologista Marcos Caseiro. Boa noite, Caseiro, muito obrigado pela presença no programa. Há tempos queríamos trazer você aqui, mas as agendas não estavam batendo. Obrigado. Não, legal, pô, obrigado você, obrigado, é sempre um prazer estar aqui, falar com você, a gente consegue sempre ter umas conversas boas aqui, acho que levar alguma informação importante para as pessoas, para a nossa população, então é sempre uma honra, um prazer estar aqui contigo, viu? Caseiro, obrigado, mas eu quero já começar esse programa perguntando, e a dengue? Estamos aí no verão, as portas de 2019, vai começar a estação mais quente do ano, que é quando a maioria das pessoas, pelo menos, lembra que existe a dengue e que a dengue pode matar, e hoje, infelizmente, no Brasil temos dengue, chikungunya, zika e a febre amarela mais recentemente. Exatamente. Você, pelos teus estudos, pelas conversas com os colegas, pelo que você vê no consultório, estamos preparados para combater a dengue nesse verão? Então, eu acho que a gente tem que pontuar algumas questões que são importantes, né? A primeira delas é assim, nós tivemos dengue praticamente o ano inteiro, poucos casos, mas nós tivemos descrição de dengue praticamente todos os meses desse ano aqui em Santos, né? Obviamente, casos esporádicos, com muito menos intensidade. Esse ano, nós temos algumas condições que trazem um certo, eu diria para você, uma diferença do que vem acontecendo nesses últimos 2, 3 anos. Esse ano especificamente, primeiro, a gente tem novamente esse fenômeno El Niño, né, que nos ronda aí. Nós temos já descrito claramente esses fenômenos climáticos com o aumento das temperaturas médias. Eu acho que todos nós estamos sentindo nesses últimos dias uma coisa impressionante com esse calor, né? Nós estamos em dezembro, nós começamos o verão, você imagina isso em janeiro, fevereiro. Nós temos na cidade uma alta quantidade de chuva, uma umidade relativa do ar muito elevada, o que são as condições ideais para a proliferação em velocidade acelerada do vetor do mosquito, que é o Aedes aegypti. Então, assim, invariavelmente nós teremos muito mosquito. Algumas cidades aqui na Baixada, São Vicente especificamente, tem um índice, né, larvário muito elevado, mostrando que é uma cidade de risco, né? Então, veja, nós temos as condições climáticas, as condições que propiciam a ter a quantidade de mosquito muito grande. Bom, ter epidemia é um outro momento, porque depende de outros fatores que não só a questão vetorial. A epidemia depende de ter o vetor, esse certamente nós vamos ter, acho que todo mundo já tem observado a quantidade de mosquito picando, isso é bem sensível, né? Ainda que tenha outros mosquitos, que não o Aedes, o Culex, né, que eu chamo lá do mosquito vira-lata, aquele que zumbi no nosso ouvido à noite. Mas nós temos condições positivas, entre aspas, aqui em São Paulo. Nós já tivemos muita dengue aqui. Então nós temos uma grande parte da população da cidade que já foi infectada com o vírus da dengue e que está imunizada, né? O que a gente chama de imunidade em rebanho. Então, acho que tem essas condições e o que torna muito difícil a previsibilidade. Mas, na verdade, as condições são propícias a nós termos claramente um aumento no número de casos, como você bem falou no começo, com outras arboviroses, entre elas, né, a zika, a chikungunya, que até o momento nós não tivemos um quadro epidêmico muito grande como ocorreu em alguns outros lugares e que não está muito claramente explicado o porquê, né? Você falou na questão do mosquito e da questão da imunização das pessoas por já terem tido dengue. Exato. A primeira pergunta, quem já teve dengue uma vez, pode ter dengue de novo?
Isso tem a ver com os tipos de vírus que circulam, por exemplo? Se o cidadão já teve dengue tipo 1, ele pode ter do tipo 2? Ou ele já teve o tipo, não vai ter mais nenhum? Não, isso é super importante. Acho que a gente já conversou isso muitas vezes, acho que a população também já tem um pouco dessa... na verdade, a dengue, existe 4 variedades do vírus da dengue, né? Descrito dengue 1, 2, 3 e 4. Você tem uma imunidade espécie específica. Quando você teve o dengue 1, você fica imunizado para o resto da vida para o dengue 1, para o dengue 2, imunizado para o resto da vida e assim sucessivamente. Então, para você ficar imunizado para todas as dengues, você tem que ter as 4 variedades, que o pessoal até fala, já tive 4 dengue. Você não vai ter mais, porque foram as 4 variedades. O dado interessante é que quando você tem a dengue por uma variedade, o dengue 1, por exemplo, depois tem a dengue por uma outra variedade, aumenta o risco de você fazer uma forma grave da dengue. Era isso que eu queria que você explicasse. Esse é uma verdade. Então, quer dizer, as pessoas que estão imunizadas para um vírus são imunizadas especificamente para aquele. Essa é uma das razões da dificuldade até da vacina, de uma vacina que te proteja ao mesmo tempo para as 4 variedades do vírus da dengue, né? E em relação à chikungunya e ao Zika vírus? Então... também há essa dificuldade, inclusive, de identificação, se está com dengue, se está com Zika, se está com... Esse é um problema real, na verdade. Isso é um problema real das doenças infecciosas agudas. Muitas doenças infecciosas agudas, nós chamamos de síndrome infecciosa aguda, né? E muitas vezes nós vamos no pronto-socorro ou em qualquer serviço médico, em algumas épocas do ano, principalmente, eu falo, isso é uma virose, isso é uma virose. Obviamente tem um pouco de chutômetro, de uma forma geral, que tudo é virose, mas, por outro lado, muitos casos são realmente vírus. E o diagnóstico com uma certa especificidade é difícil e demorado em algumas situações. Por exemplo, se você começa com sintomas de dengue hoje, você poderia fazer o diagnóstico com um exame chamado PCR, mas é um exame sofisticado que nós não temos, é caro. A sorologia, que é um exame que você detecta os anticorpos, ele passa a dar positivo a partir do 7º dia da doença, do início. Quer dizer, quando o exame dá positivo, a doença já passou, né? Então, o que é importante nessas viroses inicialmente é que você faça uma abordagem clínica e epidemiológica adequada. Quer dizer, que você consiga identificar se o indivíduo tem fatores de risco para complicar a doença ou se ele tem algum comprometimento que indique risco de complicação. Por exemplo, então um indivíduo que apresenta um quadro febril agudo, febre muito elevada, e vomita, está vomitando, não consegue ingerir, isso é um quadro de gravidade. Esse é um indivíduo que tem que ir para o socorro, porque ele está vomitando, não consegue se hidratar, ele tem que ser hidratado. Febre, nesse quadro? Febre. A febre é praticamente comum a todas essas viroses. Tem que ter febre. Mas é uma febre alta, é uma febre branda? Varia. Normalmente a dengue você inicia com uma febre alta, 39 graus, 38,5, 39, 39,5. A zika não, geralmente é subfebril, uma febrinha baixa, normalmente. Você tem uns outros acometimentos, você tem lesão cutânea, às vezes conjuntivite, em metade dos casos. Então, o chikungunya, você tem mais um comprometimento articular. Então, é difícil o diagnóstico. É difícil e é super importante uma abordagem médica adequada, né? Aqui vai a nossa discussão. É importante o médico conversar com o doente, quer dizer, ele ter um pouco de paciência, porque às vezes com poucas questões, com poucas perguntas, você entender o início desse quadro clínico te ajuda muito a conduzir adequadamente a doença, né? Por exemplo, nessa conversa com o paciente, onde ele trabalha, se tem uma incidência grande de mosquito, isso. Né? Se outras pessoas já tiveram a dengue, onde ele trabalha, isso é no bairro. epidemiologia. A outra coisa é a clínica, quer dizer, o tipo dos sintomas, quando se iniciou, qual é a medida da temperatura, que dia ele está do início dos sintomas. Então, são várias perguntas, né, que você faz para pensar nessa possibilidade. Eu elenquei aqui na cidade. A gente fez um manual nosso que circula até hoje, né? E eu até publiquei isso, é muito interessante, que eu falei que todo médico tinha que fazer 4 perguntas, assim. Ele tem que fazer 4. A primeira pergunta, é possível, é um caso de dengue possível? Sim ou não? Então, assim, o indivíduo tem febre, mas algum sintoma, dor articular, dor retroorbitária, cefaleia, é possível ser dengue? Primeira pergunta. A segunda pergunta que ele tem que fazer é assim, tem sinais de alerta?
sinais de alerta vários. Vomitando, que não consegue ingerir líquido, está com confusão mental. Né? Dor abdominal. Dor abdominal, extremamente importante, são sintomas de alerta. Sangramento. Sangramento, né, em mucosa, em boca. Outro sinal. Então, veja, dor abdominal, vômitos incoercíveis, febre não, dor abdominal, sangramento ativo de mucosa, isso é chamado sinal de alerta. Aí você vai para a terceira pergunta, tem sinal de alerta. Esse cara tem que ficar internado em observação 24 horas. Segura ele. Outra tem comorbidades, é idoso, é criança. Indivíduo tem cardiopatia, tem diabetes descompensado, tem uma que nós chamamos de uma comorbidade. Ou seja, alguma doença associada a esse quadro então, que ele está apresentando. Então, veja só, se é um quadro febril agudo, tem sinais e sintomas de alerta, dor abdominal, sangramento ativo, vômito, esse cara tem que ficar, pelo menos, de observação, com hidratação endovenosa 24 horas. Tem comorbidade, tem que ficar em observação. Porque, veja só, esses quadros são comuns. Então, e o diagnóstico você não faz de imediato, você faz um diagnóstico presuntivo. Então, o que cabe ao médico fazer? Avaliar os casos que são possíveis de terem complicação, evoluírem para uma complicação, né? Porque, no mais das vezes, o tratamento é sintomático, né? E não há o que fazer. É uma hidratação adequada, analgésico para dor e para febre, né? Repouso é o que eu digo, é vitamina C, cama e carinho, é a tríade, é o tratamento. Não há um medicamento específico para tratar nenhuma dessas viroses nesse momento. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre dengue. Pasteur Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Santa Casa e você já está de volta no programa de hoje. Nós conversamos com o médico infectologista Marcos Caseiro, que está falando para a gente aqui
como se prevenir da dengue, como que a gente faz para reconhecer os sintomas da dengue, do chikungunya, do zika vírus e, infelizmente, nas cidades, a febre amarela. Caseiro, a gente pode passar para as outras doenças ou você queria falar alguma coisa a mais em relação à dengue? Não, eu estou aqui à sua disposição. Não, acho que a dengue é isso, acho que a dengue é nossa cidade, nós estamos já muito escolados. Eu insisto, todas essas viroses que nós estamos falando, não há uma medicação específica para tratá-la. O tratamento é sintomático. Então é muito importante que a população tenha um entendimento que é uma coisa que nós fazemos normalmente. Quando você tem um filho com febre, o que você faz? Você vai lá e dá um antitérmico, hidrate, garanta uma hidratação adequada. Esses são os melhores tratamentos que nós temos para a maioria dessas doenças. Não se trata virose com antibiótico, com nenhum recurso diferente com aqueles que nós temos em casa. Fica o alerta para os chamados sinais de alerta da dengue. Dor abdominal, vômito, qualquer tipo de sangramento. Esse é um motivo de ir imediatamente ao serviço médico. Caseiro, em 2012 nós tivemos uma grande epidemia aqui em Santos. Se comentou muito que essas epidemias elas acontecem ciclicamente. De tempos em tempos elas vêm com mais intensidade, até por conta da circulação do novo vírus. A gente corre esse risco aqui, 2019, de ter, são 4 vírus conhecidos até agora, corremos o risco de ter um elevado número por conta dessa... Não é difícil modular isso. Nós tivemos, nos últimos 3 anos, nós tivemos muito poucos casos, mas antes desses 3 anos, nós tivemos epidemia praticamente todo ano. Nós ficamos praticamente 12 anos com epidemia todos os anos. Essa história desses ciclos periódicos funciona para algumas outras viroses, para a questão da febre amarela, isso existe, porque tem a questão da circulação entre os animais, os macacos. Na questão dessas viroses existe porque você tem o esgotamento daquele tipo do vírus, aí tem que chegar um outro vírus, por essa questão de ciclo. Isso não tem sido mais marcado de uma maneira muito clara, né? Existe um monte de modelos matemáticos que a gente não consegue reproduzir e não consegue criar essa previsibilidade que nós gostaríamos de ter, né? Então você fala, olha, nós vamos ter... Não dá. A previsibilidade que a gente tem que ter é que todos nós temos que se cuidar, na verdade, e fazer a nossa lição de casa, porque essas infecções vetoriais, esses vetores, esses mosquitos, né, eles foram historicamente um problema na nossa cidade desde 1800, né, do século Saturnino de Brito. E, na verdade, eles vão continuar aí transmitindo outras viroses que possam vir a aparecer. Então, a importância de nós criarmos a cultura de evitar acúmulo de água, que são os locais de criadouro desse mosquito, né? Febre amarela. Nós tivemos aí um surto de febre amarela no estado de São Paulo, em outras regiões do Brasil. Como é que está a questão da febre amarela aqui na nossa região? Também preocupa? Não, então, preocupa sim, na verdade assim, o que nós tivemos, a febre amarela foi um fenômeno muito interessante. Essa tem realmente um certo caráter cíclico de ocorrência, né? Porque a febre amarela, ela se tornou no nosso país, especificamente uma doença, uma zoonose, quer dizer, uma doença que praticamente se limitou à transmissão vetorial em ambiente silvestre. Nós não temos febre amarela urbana desde 1943, o último caso foi em Sena Madureira, no Acre, em 43. Depois de 43, todos os casos de febre amarela são em área silvestre. Em área de mata. De mata. O que aconteceu mais recente aqui em Mariporã, indivíduos em área de transição, indivíduos que eram próximos em área de mata. Por quê? Porque, historicamente lá atrás, o transmissor da febre amarela foi o Aedes aegypti. Ele não é mais. O transmissor da febre amarela em ambiente silvestre são 2 outros mosquitos, que é o hemagogo e o sabetes, 2 outros vetores. E esses vetores vivem em ambiente silvestre, não vivem em ambiente urbano. Ao longo de anos, dezenas, anos de evolução, o que parece é que o vírus da febre amarela perdeu a adaptação ao Aedes, né?
O que é uma certa coisa legal, porque a gente está cheio de Aedes aqui, se infectar seria uma... Então tem todo esse critério de adaptação. Então, os casos que nós temos documentados são em áreas rurais, né? Área silvestre ou área perissilvestre. Essa epidemia que nós tivemos foi muito interessante, porque foi um vírus que apresentou uma mutação. Esse vírus surgiu lá em cima, em Trindade e Tobago. Ele veio descendo pela mata, entrou ali pelo Pará, foi descendo por Mato Grosso e foi fazendo estrago, né? E existe uma vigilância, na verdade a gente tem uma que a gente chama de epizootia. Nós temos um centro de vigilância de epizootia. Epizootia é uma epidemia em animais, que eles fazem vigilância da mortalidade de macacos. Então, quando você começa a ter mortalidade de macacos, você sabe que isso é a circulação do vírus amarílico. Sinal amarelo, literalmente ligado. Ligado. Então, esse vírus foi descendo e ele foi dizimando a população de macacos, principalmente bugios, mas todos os macacos do Novo Mundo são sensíveis ao vírus da febre amarela. Do Velho Mundo, que é o Pantrogloditas, os primatas não humanos, né? Que é o chimpanzé, o orangotango, o gorila, o bonobo. Esses animais são resistentes à infecção pelo vírus da febre amarela. Os nossos macacos, que é de uma outra linhagem, aí Platerrine, não é o caso, que se divergiu lá atrás, ficam doentes e morrem, igual o homem. O macaco é uma vítima como o homem. Então ele vem descendo, vem causando doença. Mas eu acho que a febre amarela, ela merece uma reflexão muito simples. Ainda que essa vacina da febre amarela seja uma vacina que tem um certo grau de imperfeição, porque é uma vacina com vírus vivo, e possa ocorrer eventualmente em poucos casos de complicações sérias, graves, inclusive a morte, esses casos são muito poucos. Para ter uma ideia, se nós vacinarmos Santos inteiro, 420 mil habitantes, nós esperaríamos um caso grave. Um caso grave a cada 400 mil vacinas. Está dentro de qualquer estatística plausível. E uma vacina que te protege para o resto da sua vida. Então, não é admissível, do meu ponto de vista, que as pessoas não busquem se imunizar para essa vacina. Não é aceitável. Não tem uma explicação. Eu, particularmente, eu talvez já estou ficando meio velho, você vai ficando meio sem paciência. Eu acho que, na verdade, o que a gente cobre muito, né? É que o Estado tem deveres, e é verdade, né? Entre elas, imunizar, nós temos um maior programa de imunização gratuita no SUS do mundo, o PNI. Mas eu penso assim, tem a vacina, se a pessoa pegar a febre amarela e ela ficar doente, eu acho que essa pessoa tem que arcar com as despesas dela, vai ser tratada no serviço público, depois ela tem que chegar e receber a conta. Porque a vacina existe. A vacina existe, é dada gratuitamente, ela não fez, ela tem que pagar, isso existe no sistema inglês. Se você chega no sistema inglês de saúde, que é um sistema muito parecido com o nosso até certo ponto, e você tem um câncer de pulmão, você é tabagista, você perde o seu seguro, você vai ter que pagar o seu tratamento. Porque você concorreu para aquele risco. Exatamente. Era consciente disso. Você está consciente disso. Então, veja, então a gente tem que reivindicar, olha, a gente tem isso, a gente tem, a gente paga imposto, a gente quer vacina, a gente quer remédio, mas olha, se a gente não está fazendo a nossa parte, a gente tem que ser penalizado de alguma maneira. A gente tem, né, deveres e obrigações, e eu acho que isso a gente tem que, é super importante nesse sentido. Então, a febre amarela é um problema resolvido, desde que as pessoas se conscientizassem que, na verdade, existe a vacina e elas têm que ser tomadas. O que acontece na nossa região? Nós tivemos um caso autóctone em Guarujá, se previa que esse vírus chegaria em março aqui na nossa região, isso tem tudo documentado, muito bonitinho, né? Nós tivemos um caso, um menino que eu vi de 18 anos aqui em Juqueí, autóctone, mas esse caso é reportado porque é o DRS de São José dos Campos, então não reportou aqui. Nós tivemos um caso autóctone aqui em Guarujá, né? Então veja só, a circulação desse vírus nessas áreas vai estar ocorrendo. Então, o risco potencial, principalmente quem mora perto de mata ou entra nessa mata, ele existe. Inclusive agora no período de férias. Sem dúvida. Agora, a última pergunta para a gente encerrar, a questão da dose da vacina. Quem já tomou uma vez, deve tomar de novo. No surto foi dado uma dose, uma fração da dose. Quem tomou, explica isso rapidamente. Então, na verdade, a vacina é dose plena e classicamente protege o resto da vida. A Organização Mundial de Saúde lançou esse alerta. Uma vacina é dose plena.
O que aconteceu no surto, não tínhamos a quantidade da vacina, tem que ser produzida. E já existiu um estudo da Fiocruz brasileiro, né, que foi feito isso lá no Congo, que teve uma epidemia uns 2 anos atrás, que a dose, na verdade, fracionada, ela produz a mesma imunização da dose plena. Na verdade, quase que 1/4 dessa dose fracionada é o suficiente para te imunizar. E já tem segmento de 8 anos, por isso que falar em 8 anos tem. Então, provavelmente, mesmo quem tomou essa dose fracionada vai estar protegido para o resto da vida. Mas, na dúvida, daqui a 8 anos, revacina. Porque se você não teve efeito adverso na vacina, você não terá na revacinação. Perfeito. Queria agradecer demais, Marcos Caseiro, a tua presença aqui. Prevenção é o melhor remédio. Existem vacinas, principalmente para a febre amarela. Vamos fazer a nossa parte. Santa Casa e você fica por aqui, a gente volta na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio. Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Crismed, compromisso com a saúde. APO, assistência personalizada odontológica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser.